Pessoal, só para deixar bem claro, né, a gente vai voltar a retomar aí as nossas investidas na programação com Python. Lembrando que o objetivo não é te formar um programador Python para que você seja um desenvolvedor Python, mas sim para que você tenha conhecimento suficiente de como a ferramenta funciona, essa linguagem de programação, que é um canivete suíço com várias possibilidades, né? Para que a gente possa brincar e manipular base de dados, que é o objetivo nosso, né? Rodar alguns algoritmos aí por cima. Criei aqui, então, uma aula, antes da aula passada, né? Uma organização, e aí nela você vai poder seguir, né, o que vai estar acontecendo. Então, a gente está aqui nesse primeiro momento, a gente teve uma primeira aula de Python, né, onde a gente viu algumas coisas, viu como que instala o Python localmente, como que usa o Colab, e daí a gente partiu para entender o básico da linguagem. Hoje a gente vai continuar ainda na parte introdutória, a gente vai ter aí a aula 2 da introdução, né, a parte 2, a continuação. Eu só modifiquei, eu tinha mais algumas coisinhas que eu não falei na aula 1, eu tirei, passei para a aula 2, só para deixar registrado, né? Tá aí a nossa brincadeirinha, e aqui vai vindo, né, um pouco do que a gente vai brincar, do que a gente vai explorar. Então, só para lembrá-los, na aula passada a gente, né, estava vendo aí no Python como que a gente pode obter ajuda, então a gente passou aí de como roda a ajuda interativa dele, né? Depois a gente viu lá os comandos de impressão, viu lá o tal do CEP. Vocês vão ver que eu utilizo bastante o CEP, eu gosto de trabalhar com ele, porque na minha cabeça vou lá, faço nele, a formatação é um pouco mais rápida, assim, eu tenho que ficar pensando em separador, tal, ajuda bastante também. O END também é o finalizador, né? A gente tem, assim como o CEP, tem o END de fim, né? END igual, e é um barra N, ou seja, quando ele imprime uma linha, ele dá um enter no final. Você pode trocar esse finalizador aí também. A gente vai ver um exemplo, se tudo correr bem, a gente vê um exemplo aí nos próximos notebooks aí, a gente vai ver um exemplo da utilização do end, né? Só para lembrar, a gente fez algumas brincadeiras mostrando como que funciona. O ponto format também, né, da string. Então, se eu pegar uma string, eu posso fazer formatação, colocar índices de referência, né? Ver como que funciona. Lembrando que quando eu faço isso daí, eu tenho que passar a mesma quantidade abre e fecha chaves, né? São os parâmetros do format que eu preciso passar. A gente viu aqui o type é bem bacana para mostrar qual que é o tipo da variável que a gente está lidando. É importante esse type porque o Python ele é fracamente tipado, então uma variável ela pode ir trocando no decorrer, né? No decorrer do andamento, ela pode trocar. Então, se você atribuir um valor inteiro, ela é int. Se você atribuir algo entre apóstrofos, ela é string, é str. Se você atribuir false, ela é booleana, ela é bool. Se você atribuir algum número com ponto, ela vira um número float. Se você pegar e atribuir entre apóstrofe, entre aspas, né, ela volta a ser string, né? Então ele vai variando conforme a demanda aí do valor que é passado para ele. Então, uma variável ela fica de acordo com o valor. Então, fracamente tipada por conta disso daí, ela muda, você não precisa dizer o tipo e declarar a variável, é só colocar o nome igual e o valor que receber determina o que ela é. Então é bem bacana que a gente consegue ver isso daí, reaproveitar nome de variável, vai ver que a gente reaproveita mesmo, né? E aí, então, o type é importante, aqui está mostrando os tipos, né? Uma variável do tipo string, ela é str, uma variável inteira é int, uma variável real é float, uma variável booleana é bool, então dá para ver isso daí. Isso daqui imprimindo direto. Quando você dá um print, ele vai mostrar aqui class e qual a classe. Então, lembrando, isso aqui é importante, que tudo que é variável que a gente cria no Python são objetos. Então, a gente não cria variável, na verdade, a gente cria objetos, né? Então, é tudo orientado a objeto. Aí a gente viu lá os operadores, né? Eu só dei uma organizadinha para ficar em forma de tópico, né? Eu dei uma corrigida, então dá para ver aqui os nossos operadores bonitinhos. Aí a gente viu também mais operadores, mais operadores, mais operadores. Vimos mais um pouco de string, vimos manipulação de string, então para ver o tamanho de uma string, como que eu posso fazer, né? A gente brincou, então se eu escrever qualquer coisa, não importa, sendo uma string,
numa boa, ele vai fazer isso daqui funcionar. Ele não importa, né, se é um delimitado por aspas ou por apóstrofos. O importante é, se começou com aspas, termina com aspas. Se começou com apóstrofo, termina com apóstrofo. Normalmente você deve de ver aí quem é programador Python e segue as regras da programação Python, o Zen do Python, que a gente vai ver daqui a pouco novamente, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele. Utiliza-se apóstrofo. Por quê? Porque programador é bicho preguiçoso. Para você fazer aspas, você tem que pressionar o Shift e fazer lá, pressionar o mesmo botãozinho. Então, para não precisar pressionar o Shift, usa-se o apóstrofo. Por conta disso. Tudo quanto é lugar que eu vejo é essa definição, não tem outra, né? É sempre utilizado isso daí. Então, aqui foi o que a gente viu, contagem. Então, a gente vê que para acessar partes de uma string, a gente também pode fazer referência que nem array, mas só que strings ainda tem uma contagem diferente, né? Tudo que é manipulável, array, você tem uma contagem da esquerda para a direita, vai de 0 menor que o tamanho. E também você vai ter o contrário. Da direita para a esquerda, você vai ter de -1 até menos o valor do tamanho. Então, você vai ter essa contagem e dar acesso. A gente vê isso aí mais para frente, né, direitinho. E também a gente pode fazer algumas brincadeiras, né, e a gente tem que lembrar de detalhes. Por exemplo, tentar acessar uma posição que não exista dentro da nossa string. Vai dar uma mensagem de erro também. Se você tentar atribuir um valor para uma posição de uma string, vai dar erro. A string não aceita, ela não pode ser mudada partes dela assim. Você pode reconstruir ela, assim como no Java, né? Segue aquela ideia da imutabilidade, né? Não quer dizer que é assim para tudo, mas na string não dá para fazer tipo isso daqui, né? Na primeira posição eu vou mudar o valor lá da letra. Não, ele não muda. Então, só para lembrar. A gente pode concatenar com mais, então o mais com strings, assim como em quase todas as outras linguagens, é um concatenador, né? Você junta e ele funciona numa boa. Você pode adicionar, somar duas variáveis ou dois valores strings, ele junta também, não tem problema. Existe também a possibilidade da gente juntar números. Se você colocar diferente lá do Java, né? Uma string mais um número, ele converte esse número para string. Ele já faz isso e Doutor, concatena os desculpa o dois. atraso. Seja bem-vindo. Tudo bom, João? Tudo bom? Tava fazendo entrevista, desculpa aí. Opa, bom também. Que seja muito positiva aí a tua entrevista e que dê certo, viu? Estamos torcendo. Eu E sou o primeiro salário tem churrasco, não se esqueça. Nem que tenha que você mandar por iFood aqui para minha casa, tá tudo certo, eu recebo com todo professor. carinho. Se eu passar, é iFood todo dia. Da hora. Muito bom. Marcílio, seja bem-vindo também. Gabriel também, seja bem-vindo. Bom, é, Gabriel, ainda tem uma pergunta sobre um post antigo seu que eu tô louco para descobrir. Todo mundo sabe a pergunta que eu fiz, você ainda não me respondeu, mas eu vou fazer depois. Quando eu quero juntar coisas de tipos diferentes, eu tenho que jogar tudo para o mesmo tipo. Eu não consigo juntar, por exemplo, string e número, como eu faço no Java, né? Se eu colocar uma string mais um número, ele converte o número para string, junta e transforma numa string que tem um caractere numérico lá. Para fazer isso no Python, eu obrigatoriamente preciso converter. Então, eu tenho que utilizar a conversão para string. A conversão para string é o nome do tipo. Então, o tipo, né, saber qual é a classe, é importante que esse construtor que a gente tem aí, o str, ele converte as coisas para string. Então, você tem o str para string, tem o int para inteiro, você tem o bool para booleano, você tem o float para números reais, você tem o list para listas e o dict para dicionários e assim por diante. Você vai ter um construtor para cada um. Então, tem que fazer esse tipo de conversão. Então, isso daí é uma das coisas que acontece. Então, para concatenar números, ou eu vou ter que colocar já ele convertido para string, ou eu tenho que converter ele para string, como é nesse caso daqui. Então, nesse caso aqui, a gente converteu. Nesse caso aqui, a gente usou escrever ele em formato de string, né? A gente pode fazer, então, com mais concatena. Com vezes, a gente vai reproduzir várias vezes, você vai replicar ela várias vezes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui uma string vezes 3, ele vai pegar essa string e fazer ela 3 vezes. É o resultado que a gente tem aqui, né? Então, ela vai, o alfa valia ABC,
e no final ficou ABC, ABC, ABC. Então, multiplicou por 3. Assim como aqui nesse caso, né, tinha 2 iguais, né, era uma cadeia de caracteres. Lembrando, cadeia, 2 caracteres, mais de 1, né? Multipliquei por 10, no final a gente tem aqui um total de 20 caracteres iguais. Então, é uma possibilidade aí, a multiplicação também faz a repetição. A gente tem o esquema da composição, que segue muito similar ao printf, tanto lá do C como do Java, ou do format do Java também, né? O método format da string do Java também segue essas composições aí com esse mascaramento, aonde o porcentagem D para números inteiros, porcentagem F para ponto flutuante, porcentagem S para strings, né? Então a gente tem aí essas brincadeiras. Como que eu uso a composição, né? Para que eu possa fazer uso da composição, ele tem um caractere que diferencia um pouquinho, né? A gente usa, por exemplo, aqui, eu quero imprimir aqui um número inteiro. Então eu coloco lá a máscara dentro da minha string, porcentagem D. E depois eu coloco porcento e o número. Então, isso daqui, esse porcento, é meu esquema da composição. Ele vai fazer referência, essa máscara daqui, ao que tem na frente. Então, eu posso fazer dessa forma daí. Se eu tentar exibir esse número 17 assim, vai dar pau. Então, se eu somar aqui, vai dar pau. Uma das formas de solucionar, como eu já tinha comentado, é converter o número que é int para string. Então, você pode usar lá um método str para fazer a conversão, e aí você pode concatenar. Você só concatena coisas iguais, coisas diferentes não podem ser concatenadas. Aí tem outra forma? Tem. Você pode utilizar vírgula no lugar do mais. Esse print também tem essa possibilidade. Você coloca uma string, vírgula, um inteiro, vírgula, outra string, ele junta tudo. Funciona bonitinho também. Bem legal. A gente pode usar aqui o separador, né? O separador aqui normalmente é o espaço. Quando você faz isso daqui, né? Então, só rodando para a gente ver, ele vai colocar um espaço entre cada uma das partes que compõem esse print. Então, ele vai colocar aqui esse caractere, que é o que está aqui, não tem espaço depois, mas o separador padrão é o espaço, então ele coloca o espaço aqui, o número, que vale 17, o outro separador, né, separando o próximo conjunto é mais o espaço, e o último valor aqui, que é o fecha colchetes. Se eu quiser tirar esse espaço, eu passo lá, vírgula, o separador é igual a abre e fecha, sem nada entre eles. Aqui não tem espacinho entre eles, né? É uma string vazia. Agora, se eu rodar, ele vai estar tudo juntinho. Então tem essa possibilidade. A gente viu que a máscara de formatação você pode colocar tamanho tanto para a esquerda como para a direita, né? O que diferencia, né? A esquerda e a direita é o sinal negativo. Você pode ter o preenchimento numérico. Quando é numérico, você pode preencher com 0. Então tem essa possibilidade também. Ponto flutuante por padrão são 6 casas decimais, assim como no Java, assim como no C, segue o mesmo esquema. Se você quiser, você pode modificar a quantidade de pontos flutuantes, né, de casinhas decimais que você vai exibir. Então, você bota ponto e a quantidade, e aí a gente viu vários exemplos da possibilidade de fazer isso daqui, né. Então, para fazer a substituição de várias, né, e aqui tem um exemplo com várias, você vai colocar porcento e não posso colocar as variáveis uma do lado da outra, eu tenho que colocar entre parênteses, né, é importante isso daqui para fazer esse esquema. Teve o fatiamento também, que a gente viu, o fatiamento quebrar, né, pegar parte da nossa string, a gente conhece isso aqui como substring, só que aqui a gente pode fazer direto com as referências posicionais, né? Lembrando que eu tenho da esquerda para a direita de 0 a menor que o tamanho, e eu tenho da direita para a esquerda de -1 até menos o tamanho, né? Então, tenho essas possibilidades. A gente tem aqui uma string de A a J, ou seja, tamanho 10, né? Então, lá o tamanho da nossa string é 10. Se eu quiser pegar uma posição específica, eu passo lá a posição, então, posição 0, ele vai pegar a primeira, ele pegou o A. Se eu fizer a posição, quiser a última posição, eu não vou ter que pegar o tamanho e subtrair 1 e colocar ali. Eu posso pegar -1 direto. Então, evita ter que fazer cálculo, né? Então, facilita bastante. Eu estou pegando a posição da direita para a esquerda, a primeira, né? Então, aqui, ó, o J. E aí, ele imprime o J para a gente. Então, eu posso pegar, então, um slice, um pedaço, uma fatia, né? Eu quero da posição 2, inclusa, até a posição 5 exclusa. Ou seja, aqui é igual e aqui é menor, né? Aqui é maior ou igual a 2 e menor que 5. Ele vai começar na posição 2. Então, 0, 1, 2. Então, da letra C.
3, 4. Então, vai ficar C, D, E, menor que 5, né? Então, ele vai imprimir lá o C, o D e o E. É isso daí que acontece. Quando eu utilizo 2 pontos, então, eu estou criando uma faixa. Se eu não quiser especificar um valor, ele vai até o limite. Então, a gente tem alguma coisa do lado esquerdo, 2 pontos, algum valor também do lado direito. Se eu não especificar do lado direito, que é a parte final, do lado direito, quer dizer que eu quero até o final. Se eu não especificar aqui do lado esquerdo, ele sabe que é do início. O início é 0, sempre. E o final é -1. Então, ele vai de 0 a -1. Então, ele vai fazer a impressão do 0 até o -1. Então, seria aí uma exibição interessante. Só para mostrar, né? Aqui eu peguei, por exemplo, do 5 e eu não disse o final. Então, ele, a partir do elemento 5, então ele vai pegar lá 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o sexto elemento, A, B, C, D, E, F. Do F até o final, até o J. Então, ele pegou do F até o J. Aqui, por ela ser par, funciona muito bem essa brincadeira, né? E o 5 é exatamente o meio, porque é tamanho 10. Se eu colocar de -5, então ele vai pegar do final e vai contando. Então ele vai pegar do final. Vamos ver aqui, voltando, ó. J é -1, eu vou chamar de 1, só vou contar, mas sabe que é negativo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele chegou aqui no F, o F é o -5. -1, -2, -3, -4, -5. Então o F está na posição -5. -5, cadê? Onde que eu tô? Aqui, -5 até o final. Então, do F até o final também é uma possibilidade. Você pega a metade final ali da nossa string. Você pode ir também aqui, ó, do 5 até -1. Quando você vai até o -1, o que acontece? O 1, -1 lá no final é o J. Só que a segunda parte ela é exclusa, ou seja, ela não vai entrar. Então, ele vai no caractere antes desse daqui. Qual que é o caractere que está antes do J? É o I. Então, ele vai do F até o I. F, G, H, I. Ele não pega o J, porque o -1 é o J e ele vai até antes do -1. Vai até o -2. Então, por conta disso, ele vai lá, pega os 4 penúltimos caracteres, né? Você pode ver, por exemplo, pegar da posição -3 até o final. Então, você vai pegar, lembrando que -3, ele está lá, J, I, H, você vai pegar isso daí até o final. Então, J e H, então vai H e J, são as 3 últimas. Então, quando você pega aqui essa -3 até lá, são as 3 últimas. Você pode dar a posição -3 até a posição -1, ele vai lá mostrar. Lembrando que a -1 vai excluir o J, então vai do H e o I. Se você passar somente 2 pontos, quer dizer que você quer do início ao fim. Então, você vai ter tudo. Então, vai de A até J. Bacana também. Que é a mesma coisa de você utilizar a própria string, né? Tem esse esquema daí. Lembrando que para entrar com dados, a gente tem aí o input. O input faz a entrada dos dados. Ele tem uma frase, né? E aí ele lê isso daí e entra. Faz lembrar muito o JOption Pane, né? Para fazer a entrada de dados. Ele lê esse negócio em formato string. Já que ele lê em formato string, e a gente já sabe que tem aí a possibilidade das conversões, né? Se eu pegar qualquer coisa e ler, vai ser string. Então, se eu ler, por exemplo, um número, né? Pedir para ele entrar com um número, e eu tentar somar esse número, vai dar pau. Então, aqui, ó, entre com um número. A gente leu esse número. Esse número aqui foi lido através do input. Você vai ver 17, legal. Só que esse 17, ele não é inteiro, é string. Então, quando você tentar fazer uma soma, número mais 5 vai dar pau. Aí, obviamente, você teria que converter esse número daqui para inteiro. E é o que comumente fazem, né? Você pega o input e já converte ele. Então, você faz lá int, input e o que você quer. Então, o que eu quero é no formato inteiro. Ele vai entrar no formato inteiro. E aqui, só para mostrar, né? Eu posso utilizar para string, não faz muito sentido, já vai ser em formato string. Qualquer coisa lida será em string. Eu posso fazer aqui inteiro, posso fazer aqui float, posso fazer booleano também, se eu quiser que seja um bool, né? Um tipo booleano, posso fazer qualquer coisa desse tipo, a entrada é convertida para isso. Então, esse esquema daí é importante para você saber que ocorre a conversão. Fica bem legal, e foi isso daí que a gente viu na aula passada. Agora, vamos começar finalmente a nossa aula de hoje, né? A nossa aula de hoje, só vou aumentar um pouquinho o zoom, só para mostrar,
aqui a gente está com a continuação da introdução. Se você quiser procurar e ler sobre o Zen do Python, se para você não tem diferença de português e inglês, você não precisa ir lá no Google e pesquisar lá Zen do Python, né? Se você pesquisar, deve te cair algum site lá, tipo Wikipedia, ele vai ter lá a versão em inglês e a versão em português aqui já no nosso caso. Mas isso daí fica dentro do nosso notebook. Se você quiser, você pode importar isso daí dentro do teu código Python. Como? Dá um import diz, importa isso daqui. Ele mostra para você o Zen do Python. E aí vai mostrar aqui, literalmente, aquelas mesmas linhas são mostradas aqui. Tá bom? Então, só para lembrar como que funciona o Zen do Python. Falando sobre o nosso Colab, isso aqui já está disponível para vocês. Se você quiser fazer o upload desse arquivo, você tem aqui arquivo... cadê? Fazer o upload de um notebook. Então, você pode fazer o upload para o seu ambiente e trabalhar. Se você seguir os links que tem lá, também vão funcionar numa boa, mas tá aqui as possibilidades. O legal é você tentar replicar, você mesmo escrever, porque aí você coloca com suas palavras, e é legal que você vai organizando, e foi isso que eu fiz aqui. Segundo a minha cabeça, isso aqui é um fluxo de aula interessante que a gente deve seguir. Vou fechar aqui a lateral por enquanto, a gente não vai precisar dela, só para aumentar a nossa área de visão, né? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre strings, né? Então, a gente tem uma possibilidade bem bacana com strings. A string, você pode, por exemplo, ter um texto todo em minúsculo, que você quer capitalizar, né? Deixar a primeira letra maiúscula e o restante minúsculo. Existe um método da string chamado title que você consegue fazer isso daí. Então, por exemplo, declarei aqui um nome, esse nome daqui recebeu qualquer, minúsculo, coisa maiúscula, só para testar. Qualquer coisa só para testar. E aí, agora eu estou mandando imprimir isso aqui, ponto .title. Então, estou utilizando um método da string, uma função da string. Quando eu rodo isso daqui, olha que legal. Ele vai deixar a primeira letra em maiúsculo e o resto em minúsculo. E o coisa também, olha só, ele jogou tudo para minúsculo, exceto a primeira letra. Bem bacana, né? Ele já faz isso daí e ajuda bastante. Então, por exemplo, para você ler nomes, você pega um nome de um usuário, né, o nome próprio do cliente, você quer imprimir ele todo bonitinho, você pode imprimir lá o nome do cliente.title, ele já vai fazer a capitalização. Fica bem legal. Mas a gente tem outras funções. Se você quiser colocar tudo em maiúsculo, você tem o upper, que leva tudo para um maiúsculo, e tem o lower, leva tudo para minúsculo. Então, convertendo tudo para maiúsculo, convertendo tudo para minúsculo, lembrando que coisa estava em maiúsculo, qualquer estava em minúsculo, né? Só para testar, estava em minúsculo. Então a gente consegue fazer isso daí. Às vezes, a gente precisa fazer aquela famosa remoção dos espaços em branco. Espaços em branco sempre foram um problema e sempre serão problemas, né? Porque, principalmente para quem usa celular e aplicações que são feitas para rodar no celular, não necessariamente um app, mas uma página, nem precisa ser responsiva, né? Que rode, que você acesse através do celular. Na hora do preenchimento, normalmente o teclado, né? Quando você tem lá e preenche, ele coloca o que você escreveu e ele já coloca um espaço na frente. Nome de usuário é uma coisa muito comum, ele coloca o espaço na frente. Se você não tratar, não limpar esses espaços, dá dor de cabeça, porque o nome com espaço é diferente do nome sem espaço. Na hora da comparação vai dar chabu. Então, para evitar esse negócio, esse tipo de coisa, a gente tem as funções aí para tirar os espaços. Então, eu escrevi aqui um texto, né? Olha os espaços aqui na frente. Então, tem espaço aqui, um monte de espaço aqui, e mais alguns espaços aqui. Se eu mandar printar esse texto, olha só aqui, ó, tá vendo? Que vai até depois, isso daqui é o espaço em branco que estava ali, espaço em branco. Então, ele imprime os espaços em branco, né? Então, ele fica aí com os espaços em branco. Eu tenho uma funçãozinha chamada strip, que ela serve para retirar os espaços em branco. O primeiro que é legal é que você pode retirar somente de um lado. Então, vou retirar do lado do right, da direita. Então, olha aqui no final, ó, eu estou puxando aqui o mouse, selecionando, parou no frente. Ele não tem mais nenhum caractere aqui depois, ele tirou o espaço em branco ali. E eu tenho o left, né? Então, eu tenho o left strip. Ele também vai tirar os espaços em branco, mas só que do lado esquerdo. Então, olha aqui, ó, tirou, não tem nada ali, e esse lado aqui tem os espacinhos em branco, coisa que não tinha lá do outro. E eu tenho, obviamente, o strip, que ele vai tirar
tanto da direita como da esquerda, né? Então, o texto.strip, ó lá, não tem nem espaço antes e nem espaço depois. Então fica uma função interessante. São duas funções legaisinhas que a gente pode usar bastante, que é o title para capitalizar e o strip. Se você só quiser de um lado, direita R na frente ou L na frente para a esquerda. Então fica aí as duas possibilidades. A gente tem algumas possibilidades de conversão de tipo, né? Conversão de tipo é algo que normalmente a gente usa, faz parte da nossa vida e a gente sabe que vamos, né, ter que trabalhar, principalmente que a gente já viu lá. Se eu pegar uma entrada de dados, a entrada de dados é string, eu vou ter que converter se eu estiver querendo, né, por exemplo, um inteiro. Então, aqui só para a gente ver os tipos, né? Como que eu faço a conversão para um inteiro? Eu posso pegar e ver aqui, ó, int e tentar um inteiro. Inteiro pode ser convertido para inteiro? Pode, resulta em inteiro. Então, ali ele mostrou o tipo, né? O type do int 10. 10 convertido para inteiro, o tipo é inteiro, né? Então, ó, o tipo é inteiro. E se eu pegar o 3.14, se eu converter para inteiro, ele resulta inteiro, legal, então converteu. Lembrando, isso daqui, ele vai, se você imprimir int 3.14, ele imprime 3. Se eu pegar, por exemplo, 3.8, ele não faz o arredondamento, ele só vai pegar a parte inteira. Ele despreza, nesse caso de conversão, ele vai desprezar no Python toda a parte fracionada. Então, não importa se passou de 5, 6, 7, 8 e 9, ele não vai para o próximo inteiro, beleza? Só para saber, ele pega só a parte que está inteira. Então, só o 3 aqui, ele não arredonda. Agora, se eu tiver uma string numérica, eu consigo converter ela para inteiro? Consigo. Desde que essa string seja uma string inteira, ele converte. Se você tentar converter uma string ponto flutuante, né, que tem um pontinho ali, para inteiro, não dá certo. O que você precisaria fazer aqui? Você pega ela, converte para float, converte para int. Então, ficaria int, abre parênteses, float, abre parênteses, entre apóstrofos, 3.14. Beleza, qual que é a resposta? 3 inteiro. É isso daí que daria para fazer. Então, essa é a possibilidade. Função para converter um valor real, né? É o float. Para converter um ponto flutuante, é o float. Você tem lá, por exemplo, aqui, eu posso converter um 10 para float. Sim, funciona. Um 10 para float gera um float. Se eu converter uma string com um ponto flutuante, né, um 3.14, para float funciona. Se eu converter um 14, que é um inteiro, para ponto flutuante, funciona? Funciona. Por quê? Porque aquele esquema, né? O float, né, ele consegue colocar dentro dele um inteiro, mas o inverso não é verdade. Então, essa conversão daqui consegue sim. Então, uma string inteira, eu consigo converter ela para um float direto, sem precisar converter para int, para depois converter para float, beleza? É uma possibilidade. Eu tenho lá a função de conversão também para string, que é a str. Então, eu posso pegar aqui o 10 e converter ele para string. O resultado é uma string, então fica o 10 entre apóstrofos, né? Eu posso converter o 3.14, ele converte também. Eu posso converter um valor true, ele converte isso aqui para texto, então vai ficar true entre apóstrofos, né? Fica aqui, olha aqui, só para mostrar o exemplo, né? True entre apóstrofos, virou um texto. E eu posso fazer, lembrando essa conversão daqui, né? 10 em texto e 10 em numeral, olha lá. A gente pode fazer isso daqui. 10 em formato texto, né? 10 em texto e o valor 10 escrito de forma numérica, né? Então eu consigo ver dessas duas formas. Lembrando que eu tenho que usar para juntar as coisas. Se eu for juntar as coisas, obrigatoriamente tem que ser coisas de mesmo tipo. Então, não dá para juntar coisas de tipos diferentes. Então, juntar coisas, sempre coisas de mesmo tipo. Se não, não dá para ser concatenação, não dá para ser mais. Teria que ser vírgula. Aí, no lugar do mais, eu colocaria o primeiro texto, vírgula o segundo, vírgula o terceiro, vírgula o quarto, e aí funcionaria, ele concatenaria, utilizando como separador o espaço. Aí, aqui, se for isso, tem que tirar esse espaço em branco, e esse daqui, ou você ir lá e colocar o CEP igual, abre apóstrofo, fecha apóstrofo, sem nada, tudo juntinho, né? E aí ele vai tirar esse espaço em branco na hora de juntar. É outra possibilidade, só para registrar isso daí, tá bom? Então, tem essa possibilidade. Agora a gente vai falar do comando if. O comando if a gente usa bastante, né?
A gente sempre faz testes de desvio condicional, então a gente faz um teste lógico. Se alguma coisa eu faço isso, se não, eu faço aquilo. Posso fazer somente a parte da verdade, ou, se eu preferir, posso ter a verdade e posso ter quando dá falso, a parte falsa, né? Então, um if, eu já pulei logo para a ideia do alinhamento, que eu não preciso explicar para vocês como que é um if, vocês sabem como é que é. Eu só vou mostrar na linguagem Python como se escreve um if e como que eu coloco as coisas dentro de um bloco no Python. É isso daí que eu preciso. Explicar o funcionamento do if, como se escreve, eu não vou perder tempo, nem seus, nem meus, explicando isso, que não é o nosso objetivo, né? Na nossa brincadeira aqui. Então, só para lembrar, coloquei aqui um exemplo, né, de uma tabela de preços de produtos por categoria. Eu coloquei aqui a categoria 1 tem preço 10, 2, preço 18, 3, preço 23, 4, preço 26 e 5, preço 31. Por exemplo, você tem um mercadinho que tem alguns tipos de coisa e você vende por preços tabelados, né? O que está marcado com 1 já é 10, o que está marcado com 2 é 18 e assim por diante, sem você precisar marcar o preço diretamente para cada um dos produtos, você sabe por categoria, né? Qual que é o preço daquilo de lá. E aí o que acontece aqui? Nesse exemplo, né, eu vou pedir para ele entrar com a categoria. E aí, legal, porque aí a gente lembra como que funciona o input, e eu tenho a expectativa que ele entre com valores entre 1 e 5, então são números inteiros e não cadeia de caracteres, são números. Para tanto, converterei isso daí para int. O resultado, então, vai ser um inteiro e ele vai jogar esse inteiro para dentro de categoria. E aí a gente monta um if, né? If categoria é igual a 1. E olha só, você não precisa colocar parênteses, legal, né? Não precisa lá meter os parênteses, né, perto. E depois você tem, em algumas linguagens, por exemplo, Pascal, você tem o then, né? If, then. Então você não precisa de parênteses, mas você tem o if como início e o then como término da linha do if, né? No C e no Java, você vai colocar entre parênteses, e se só tiver uma instrução, você não precisa colocar nada na frente, só uma próxima linha vai ser o desvio. No Python, é 2 pontos, não é ponto e vírgula, pelo amor de Deus, não existe isso no Python aqui. Você tem 2 pontos para indicar if, isso daqui, 2 pontos, e aí você fala preço igual a 10. Só que o Python ele segue uma regra, e essa regra é a diferença que quebra a perna de todo mundo. O Python ele segue a ideia do tabular para dizer que está dentro de. Então, se eu der um tab, aqui foi dado um tab, o preço, você viu que ele está um pouquinho, né, deslocado para a direita ali, né? Esse deslocamento indica que isso daqui que eu selecionei vai acontecer se a categoria é igual a 1. Essa aí é a ideia. Ele tem um else, e o else tem o 2 pontos depois, então o if, condição lógica, 2 pontos, else, 2 pontos. Beleza? Aí agora, tudo que tiver dentro do else tem que estar dentro de um tab. Então você vê que não tem recuo. Então, quer dizer, que eles não estão alinhados um debaixo do outro, eles estão com recuo para direita, né? Eles estão indo para a direita. E aqui a gente fez um alinhamento. Então, se a categoria é 1, o preço é 10, se a categoria é 2, o preço é 18, 3, 23, 4, 26, 5, 31. Se não é nenhuma dessas categorias de 1 a 5, categoria inválida, digite um valor entre 1 e 5. Isso aqui não é um laço, ele não vai voltar, mas eu estou dizendo que você deveria ter feito, né? Executa de novo essa linha e insira o valor correto. E aí o preço é igual a 0. E olha só, terminou aqui, ó, tenho 2 instruções, né? Aqui eu vou dar um print e aqui um preço igual a 0. Essas 2 instruções, elas estão alinhadas e tá tudo certinho, mas está mais para dentro ali do else. Quer dizer, então, que as 2 estão dentro. Seria a ideia nossa, né? Se fosse, né, lá na linguagem Java ou linguagem C, você teria algo assim, né? Então, teria um algo assim. Você precisaria de um abre e fecha chaves para indicar que isso daqui, né, que esses 2 comandos são do else. É um bloco que a gente teria aqui. No caso nosso agora, no Python, eu não preciso. Eu só preciso
do else e usar o tab, né? Eu dei um tab, quer dizer, isso aqui um pouquinho mais para dentro está dentro do else. Então, está para dentro do else. É essa a ideia. Tabulação é um negócio mortal dentro do Python. Você não pode, por exemplo, escrever um if, né? Imaginando que fosse só isso daqui, né? Escrever um if e colocar isso daqui. Isso daqui não pode. Desse jeito está errado. Por quê? Ele vai fazer. Não, ele não vai, ele vai dar erro de compilação. Se você colocar só isso, ele dá erro de compilação dizendo que o if não tem nada dentro dele. Então, ele reclama. Então, esse cara precisa sim estar lá com o recuo bonitinho. Então, essa ideia do recuo é muito importante. É necessário. Beleza? Tomar cuidado, dependendo do editor que você utiliza, você pode dar um enter e querer dar um espaço, né? Dar mais um enter. Quando você dá mais um enter, ele volta. E aí não está dentro mais, ele não vai entender. Então você tem que fazer lá a tabulação certinha. Em alguns editores, você consegue, por exemplo, editores, por exemplo, como o Notepad++, né? VS Code e Sublime, você consegue ver quando tem uma tabulação, quando tem espaço. E aí você pode acompanhar se tem ou se não tem aquilo dali. E isso daí, o Python ele reclama bastante, perturba bastante. Então é uma das coisas que eu estou frisando, porque eu sei que vai dar dor de cabeça na hora que vocês tentarem fazer qualquer programa e errar essa tabulação. Vai dar ruim, vai encher o saco, vai perturbar. É uma coisa chata? Isso é chato. Mas se você se acostumar a fazer a tabulação sempre bonitinha, beleza, você não terá dor de cabeça. Seja bem-vindo, Vini. É bem bacana se você seguir essa regra. Então, note agora que esse cara daqui, ele está todo recuado, ele está encostado lá na esquerda, sendo alinhado. Então, quer dizer, ele não está dentro de nada. E é essa a ideia. Executando essa linha, para a gente ver, olha só que legalzinho aqui, ele vai lá, entre com a categoria. A gente tem a categoria de 1 a 5. Eu vou colocar 48. Dei Enter. Na hora que eu dei Enter, ele vai falar, olha, categoria inválida. Digite um valor entre 1 e 5. O preço do produto é 0, porque a gente fez essa formatação aqui, né? A gente disse, né? A gente está utilizando lá o porcento para fazer aqui, né? Preço 0. Era o que eu queria. Ele não tem preço porque é uma categoria que não existe. Executando novamente. Vou lá, digito uma cadeia de caracteres. A, S. Qualquer letra, um texto, palavra. Dou Enter. Ele vai gerar um erro, por quê? Porque esse erro daqui, ele vai estar falando que ele tinha a expectativa que fosse um inteiro, né? Que essa string fosse conversível, né? Possa ser ou convertível, sei lá, conversível, né? Que conversível parece carro, né? Mas que possa ser convertida para um inteiro. E o AS não dá para converter para um inteiro em base 10. Ele não consegue. Então, para a base 10, isso daqui não é possível. Então, ele não consegue converter. Então, eu preciso entrar com um valor válido. Rodo novamente. Vou entrar lá com a categoria 1. Categoria 1. Categoria 1 deu lá 10. Categoria 3. Categoria 3 deu 23. E assim por diante. Cada uma das categorias ele vai mostrando o funcionamento. Então, fica legal. Só que você viu, né? Vou tirar até o zoom aqui, porque fica... Olha só. Ifs alinhados é uma coisa que a gente muitas vezes precisa utilizar, mas é ruim. E ele vai andando, ele vai, né, vai indo para a direita infinito, né? Fica esquisito esse cara daqui. Para tanto, né? Eu gosto muito de lembrar que a gente tem uma saída muito elegante que é o elif, né? É o else if contraído, elif. O elif ele vai fazer uma cara muito similar ao switch, né? Ao switch case. Então a gente pode fazer isso aí. Eu tenho algumas linguagens que tinha o else if, né? Esse aqui ele contraiu e ficou elif. Então você pode utilizar esse cara dessa forma. É exatamente o mesmo código, olha, é exatamente o mesmo código, mas ele fica com uma carinha um pouco melhor e eu já posso colocar a condição. Então, if categoria igual a 1, 2 pontos, preço igual a 10. If categoria igual a 2, 2 pontos,
preço igual a 18. Ó, não pode esquecer que tem uma comparação lógica e depois o 2 pontos, beleza? Ele vai ter o 2 pontos no final. E eu tenho a possibilidade, se eu quiser, de usar o else, né? Se você for fazer analogia ao switch, esse cara aqui seria o default, né? Se não for nenhum deles, é esse. Então, a leitura desse cara fica melhor, né? Se você olhar aqui, olha lá, é grande, né? Usando o Elif, fica mais compacto e mais organizada a leitura, né? Então, você pode ver que resulta no mesmo resultado, né? Então, só para a gente fazer o teste, vou entrar lá com um valor numérico que eu não tenha, por exemplo, 46. Ele disse que 46 não é válido, é entre 1 e 5. Entro, por exemplo, com nosso AS, ele vai dar erro, reclamou, disse que essa categoria daqui, ele não consegue converter o AS para um valor na base 10. Rodando novamente, eu posso inserir, sei lá, 3 dá 23, né? Olha lá que bonitinho, o preço do produto é 23. E aí, belezinha, ele mostra para a gente certinho o funcionamento. Então, o 3 deu 23. A gente tem as estruturas de repetição. A gente vai ver mais para frente if novamente, vamos ver o while para frente, o for a gente vai falar mais para frente, né? Mas só para a gente apresentar aqui a estrutura de repetição while, a gente tem aqui o padrãozão, né? Criei aqui um laço, né? Então declarei uma variável k recebendo 1. Então enquanto o k for menor ou igual a 3, 2 pontos, mesmo esquema do if, né? Então eu tenho lá o meu comando, no caso era if, aqui é while, condição lógica, 2 pontos. E aí, linha de baixo, tem que ter o recuo, tem que ter a tabulação, e aí fica legal. Um erro muito comum é faltar um tab aqui, né? Se você fizer aqui, voa lá, a gente vai entrar num laço infinito, ele vai ficar trum, e aí ele vai ficar executando infinitamente. Vamos deixar ele dar erro em algum momento. Ele está rodando, ele está pirando lá, e aí ele deu erro em algum momento. Olha lá. Ele disse que esse bagulho daqui entrou num laço infinito. E aí foi. Vou limpar a saída aqui, porque tá grande, né? Então, olha só. Esse cara daqui, ele tem um problema. Por quê? Ele não rompe o laço em nenhum momento. Então, eu preciso colocar o meu tab lá para frente, né? Colocar o tab, o K igual a K mais 1, incremento ali, para que ele possa estourar esse laço de alguma forma. Eu tenho que conseguir estourar esse laço de alguma forma. Você pode utilizar o break se quiser, mas aqui eu fiz por contagem, né? É um lacinho padrão para contar de 1 a 3. Rodando, então, agora funciona legal. Eu estou imprimindo o K, então vai ser 1, 2 e 3. Legalzinho. Só para curiosidade, né? Por uma questão de apresentação, né, visual. E se eu quisesse imprimir 1, 2, 3, tudo na mesma linha? Como que eu poderia fazer? Bem, aí você fica assim, nossa, não sei. Pô, é muito fácil. É só você vir aqui e dizer que o final, ó lá, você tem o end, é igual. O padrão é isso daqui. Ó. Depois que ele imprime, ele dá um barra N. Eu vou trocar isso daqui por espaço. Olha só que legal. Vou rodar agora, Ctrl Enter é o atalho para rodar. Olha ali a execução, que bacana. 1, 2, 3, tudo na mesma linha. Fica legal também, né? A possibilidade. Ah, eu quero que tenha uma vírgula depois. Beleza, você coloca uma vírgula aqui. Executando, vai ter uma vírgula lá no final também, ó. 1, 2, 3 e a vírgulazinha ali. Você pode escolher. Então, eu deixei a vírgula e o espaço só para te mostrar que não necessariamente é apenas um caractere. É uma string que vai, quando ele termina de imprimir, ele coloca aquilo no final. Então, é uma forma de trocar. Então, você pode dizer que o final não é mais barra N, mas é um espaço, e ele vai colocar. Então, você não precisa nem concatenar o espaço. Então, também tem essas vantagens. Eu acho bacana essas coisas, e vocês sabem que eu me divirto com esses detalhezinhos, né? Usando uma entrada fornecida pelo usuário, né? Agora, por exemplo, aqui eu tinha entrado com 10 nesse exemplo, mas vamos ver. Eu posso entrar com qualquer valor numérico válido, né? Então, coloquei aqui atual é igual a 1, o término é um input, só que eu estou pedindo para entrar com o número inteiro. Então, o while atual menor ou igual a término, ele vai de 1 até o término. Rodando esse cara, ele vai perguntar para mim, olha, qual que é o fim do nosso contador?
Se eu colocar, por exemplo, um número negativo, menos 9, beleza, executei e ele finalizou, ele não vai imprimir nada, porque ele não vai entrar nessa estrutura e o próximo passo é finalizar aqui. É isso que acontece. Agora, se eu quiser rodar novamente e inserir um valor, por exemplo, 5, ele vai imprimir 1, 2, 3, 4, 5. Legal, mesma coisa. A mesma impressão, né, só para a gente ver, pode ser feita, né? Eu posso pegar esse cara daqui e fazer a impressão tudo numa única linha, né? Fica até bem interessante usando aqui. O finalizador, o end, vai ser igual a um espaço. Vai ser com espacinhos. Então, a entrada agora, se eu falar, por exemplo, é 50. Olha lá, ele pegou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, até 50, tudo na mesma linha. Então, fica bem legal essa entrada, né? Só para ver aqui, deixar um menor, fica bem legal. Separado, também tem essa possibilidade. Juntando as duas estruturas, né? Você pode fazer mistura entre elas. Eu estou mostrando um exemplo só para a gente ver a questão da tabulação, beleza? Vocês sabem que a gente pode ter vários whiles um dentro do outro, ifs um dentro do outro, e a gente pode fazer muitas junções dessas estruturas. Então, mostrando aqui. Por exemplo, eu quero imprimir números pares. Tem várias formas, tá bom? Só para deixar bem claro. Eu não estou dando uma receita final de como deve se fazer e nem dizendo que essa é a melhor forma de se fazer isso no Python. Estou dando um exemplo, beleza? Um exemplo. Eu quero imprimir os números pares de 1 a 10, beleza? Rodando aqui, ele vai fazer lá 2, 4, 6, 8, 10. Legal, ele tem essa possibilidade. Olha só como que eu posso fazer. While, aí eu coloco a minha condição, 2 pontos, está aqui. Eu tenho um recuo, o meu if. Então, esse cara daqui, né? Esse texto daqui é do if. Você pode ver que o if ele está alinhado com o atual. Então, esse alinhamento vertical aqui é importante. Por quê? Porque o atual não está dentro do if. Se você colocar aqui uma tabulação, ele só vai incrementar se for par. Se não for par, não incrementa. Como a gente começa em 1, vai dar chabu. Só para você ver, vai dar chabu do mesmo jeito. Eu vou começar em 0 para ele entrar uma primeira vez, né? Rodando esse cara, tá? Começou a rodar o 0 e ele não imprime mais. Então tem esse problema daí. Então, tomar cuidado com o recuo. A mesma coisa, se eu tirar muito o recuo, tem que ser o alinhamento correto. Esse cara daqui, ele vai estar fora do laço, fora do while, ou seja, o incremento da variável só vai acontecer se passar pelo laço. Como aquela condição nunca deixará de ser verdadeira, laço infinito mais uma vez. Então, se eu rodar aqui, laço infinito para a gente, de novo, aí 0, 0, 0, 0 vai ficar. Então, só para mostrar isso daí, né? Esse cara, então, tem que sim seguir o alinhamento correto das coisas. Feito aqui, só para mostrar, vou colocar aqui o nosso end igual um espacinho, para mostrar aqui que ele vai imprimir do 0 até o 10. Então, de 0 a 10, são 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Então, posso começar aqui com 1. Você vai ver que ele começa agora a partir do 2 e funciona. Bacaninha, só para mostrar o exemplo de juntar as coisas, né? Então, aqui eu finalizo essa parte introdutória e aí a gente vai agora entrar num outro assunto bem bacana, que são as listas, né? Como que a gente manipula conjunto de dados.